Visão Geral. Oferecimento Ômega Academia. Um jeito saudável de viver a vida. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo. Por aqui está ótimo. Está chegando Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Todo dia um assunto importante com diferentes e importantes personalidades dos mais diversos segmentos da sociedade brasileira. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Aliás, não é do conhecimento geral, hein? Tem muita gente que não conhece o autismo. E mesmo quem conhece, de repente, não sabe a fundo, não sabe nem a origem, não sabe como, de repente, uma criança pode ser tratada, como ela pode ser diagnosticada. E para falar de tudo isso, eu entrevisto hoje a Renata Michel, que é pedagoga e analista do comportamento, consultora e supervisora ABA, que a gente vai saber também, já já, o que vem a ser. Renata, obrigado, viu? Obrigado pela presença aqui no estúdio. Espero que os nossos telespectadores aproveitem bem essa entrevista, que me parece ser muito importante. Eu acho que eu mesmo sou um réu, confesso. Eu não tenho domínio, não conheço exatamente o autismo. A gente pode dizer que o autismo é o quê? É um transtorno? É uma doença? É um desvio? É o quê? Certo. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. O autismo é uma condição neurológica, né? A gente não coloca, não descreve como uma doença, tá? Mas é uma condição neurológica inata. Ou seja, a criança nasce, o indivíduo nasce com autismo, ninguém se torna autista e ninguém deixa de ser autista. É uma condição inata e genética. Então, quem tem autismo já teve na família, necessariamente, não no pai, na mãe, mas pode ser mais nos antepassados, teve alguém com autismo na família? Pode ser que tenha tido, ou pode ser que esse gene tenha sofrido uma mutação durante a vida, por exemplo, do pai ou da mãe, e aí quando foi transmitido para esse indivíduo, então foi esse gene já mutado. Não é um gene só que é responsável pelo autismo, é uma combinação genética. Muito bem. Aliás, Renata, tem uma coisa assim, eu costumo falar, ou falava muito quando ainda narrando futebol, uso ainda nos programas de esportes que eu apresento. Às vezes a gente fala assim, aconteceu uma tragédia, o time perdeu. Que tragédia? O time perdeu não é tragédia nenhuma. Tragédia é o que acontece aí na faixa de Gaza, tanta tragédia que tem no mundo, não é verdade? E às vezes, em relação ao autismo, a gente usa, acho que até inadvertidamente, acho que de hoje em diante eu jamais vou usar, né? Porque às vezes quando tem uma pessoa que ela é muito introspectiva, ela é muito ela própria, e de repente a gente fala, fulano parece um autista, mas fala sem o conhecimento de causa, né? Porque o autismo deve ser, para a família também, um drama, não é? É muito complicado, ainda mais no momento em que a família recebe esse diagnóstico, até porque foi o que você disse, tem uma falta de conhecimento ainda, né? As pessoas acham que o autista é só aquele autista clássico, que apresenta muitas estereotipias, que normalmente não tem uma comunicação, que tem esse isolamento social, e o que não é verdade, né? A gente tem muitos autistas que não têm essas características que eu falei, tem outras, entretanto, e mesmo assim são diagnosticados como tal. Muito bem, meus amigos, eu vou falar um pouquinho da Renata aqui. A Renata é pedagoga, consultora e supervisora ABA, que vai dizer na sequência o que vem a ser a ABA, Análise do Comportamento Aplicada. Ela é especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicado ao autismo do grupo Conduzir, grupo que é de Campinas, por sinal, não é? Mestrando em análise do comportamento experimental pela PUC São Paulo, analista do comportamento aplicado ao autismo pela Universidade Federal de São Carlos, treinamento avançado em comportamento verbal para orientação e implementação de programas comportamentais, quanta coisa, hein? Intensivos e ensino de habilidades verbais, especialista em neuropsicologia aplicada à neuropsicologia infantil pela Unicamp. É isso, que beleza. Também Londres, Speech Londres, UK, formação e treinamento em análise do comportamento aplicada. Beleza. Além de tudo, também formação e educação especial em Cambridge College, UK.
Maravilha, hein? Você deve ter o quê? Uns 125 anos, mais ou menos. Para poder fazer tudo isso. Muita gente pergunta, nossa, mas eu esperava ver uma senhora. Mas, na verdade, eu acho que encontrei algo que eu gosto de fazer. E aí o estudo acaba sendo um resultado disso, né? Sem dúvida. É muito legal. Aliás, estudar é uma das coisas mais importantes e prazerosas, né? Desde que, como ler. Tem muita gente que fala assim, não gosta de ler. Claro que gosta de ler. Você gosta de ler aquilo que lhe interessa. Eu, por exemplo, vou ler alguma coisa sobre aviação, eu devoro o livro. Aviação, televisão, rádio, comunicação. Agora, me manda ler sobre física. Aí já não tenho, assim, né, muito interesse. Mas vamos lá. Se você quiser fazer alguma pergunta aqui para Renata sobre autismo, fique à vontade, você de qualquer lugar do Brasil. Nosso WhatsApp é o 999183131. Caso você esteja fora da área 19, é só você colocar o 19 na frente. Primeiro, o que vem a ser ABA? ABA é a sigla inglesa, a gente não traduziu, então é Applied Behavior Analysis, que significa análise do comportamento aplicada, né? Tá. Então, a aplicação de uma ciência chamada análise do comportamento, que originalmente veio de outros países, começou um pouco com outras nomenclaturas, modificação de comportamento na África do Sul, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. A análise do comportamento em si, o nosso maior teórico é Skinner, e é uma ciência que, na verdade, a gente pode aplicar para várias áreas. A gente pode, na verdade, quando a gente trabalha com análise do comportamento, modificar qualquer comportamento, mas acabou ficando bastante relacionado ao autismo, porque há 30 anos atrás a gente não tinha nenhum tratamento que, de fato, fosse eficaz para crianças com transtorno do espectro autista. Então, quando a análise do comportamento começou a desenvolver as intervenções, tais foram muito eficazes para esse grupo e por isso ficou bastante conhecido relacionado ao grupo de crianças com autismo, mas na verdade a gente pode trabalhar com qualquer ser humano, com qualquer criança, com qualquer queixa comportamental. Muito bem. Ô, Renata, é difícil o diagnóstico do autista, não? Então, difícil se os profissionais forem bem treinados e tiverem, né, bem cientes dos traços, não é difícil. O grande problema no Brasil hoje é que os pediatras, que são aqueles médicos que cuidam das crianças e que talvez devessem, né, com certeza devessem ter um olhar, não para fazer o diagnóstico, porque esse médico não é responsável pelo diagnóstico. Não é o médico que diagnostica, então? É o médico, mas não o pediatra. Não o pediatra. Exato. O pediatra, o que ele precisa perceber é um atraso no desenvolvimento. Então, muitas vezes até a mãe fala, olha, acho que meu filho não está falando ainda, fica preocupado. Muitas vezes, alguns pediatras que são informados, eles já falam, não, então vamos encaminhar. Deixa eu te interromper aqui. Claro. Vamos lá, vamos passo a passo para a gente entender. Né? Então, porque você disse que a mãe pode falar assim, meu filho não está falando ainda, minha filha não está falando. Quer dizer, então, é extremamente precoce, é bem rápido. Isso é importante. Então, que as mães fiquem atentas. Existe uma idade, se bem que há pessoas que falam com um determinado tempo, outros mais tarde e tal, mas existe, assim, digamos, um prazo limite que a pessoa fala, meu filho não fala e já faz tanto tempo, que já começa a ser preocupante. Você tem esse número, esse tempo, não? Sim. A criança, ela tem que por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, já está se comunicando. Lógico que a gente sabe que o desenvolvimento do comportamento verbal em si, ele vai ser aos comunicar poucos, né? Não é falar inglês, né? Não precisa estar falando inglês com 1 ano. Mas é o quê? Essa comunicação é tentar falar mamãe, papai, essas coisas assim. Exatamente. Na vovô, verdade, a comunicação... que eu mais adoro, viu? Pode falar vovô, que eu adoro. Eu tenho uma neta que já falei com todo mundo, que ela vai falar... A primeira coisa que ela vai falar é vovô Alberto César do Visão Geral. E olha que é difícil isso, hein? Mas, na verdade, bebês antes de 1 ano, eles já têm alguns comportamentos como olhar para a mãe, olhar para objetos, pegar objetos. Então, há comportamentos que podem chamar atenção se eles não estiverem acontecendo. Como eu falei, com 1 ano e 2, a criança tem que estar se comunicando bastante já. Mesmo que ainda a fala não esteja tão desenvolvida, mas a comunicação tem que estar. E aí, muitas vezes, quando ela passa pelo pediatra, mesmo a mãe relatando que observou isso, às vezes o pediatra fala, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar mais alguns meses e tal. É um erro isso? É um erro grave. É um erro grave, então, dos pediatras deixarem protelar um pouco mais. É um erro grave. Eles não precisam diagnosticar, não é o papel deles, mas notando que existe qualquer sinal de atraso de desenvolvimento, eles têm que encaminhar para o psiquiatra infantil ou para um neuropediatra.
Você é psicopedagoga, você não é pediatra infantil, não, não, não né? sou. Não. Tá, muito bem. Bom, esse é um item, que seria o da fala ou da comunicação, mas há outras coisas que podemos observar que podem, de repente, nos despertar para procurar alguma coisa a mais que não só o pediatra? Sim, como eu falei, a falta de contato visual, tá? Também tem que chamar atenção. Acompanhamento com os olhos, você diz isso, não? Olhar, fixar o olho, tanto no adulto quanto num brinquedo, isso tem que ser observado. Não. Sim, mas espera um pouquinho. A criança que encara o adulto, ou que encara, ou fica só encarado, isso aí já é o problema, não? Não. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. A falta de contato visual é o problema. Isso já é um problema. Exatamente. Tá? Então, muitas crianças desviam o olhar, evitam sequer ter esse contato olho a olho com o adulto, então isso deve ser observado como um problema, a falta do contato visual. Além disso, alguns movimentos repetitivos podem ser físicos, então os médicos chamam de estereotipias, a gente chama de autoestimulação. Então, ficar fazendo movimentos repetitivos com as mãos, ou pegar um brinquedo, por exemplo, um carrinho e ficar muito tempo fixado na roda, olhar muito tempo para um objeto sem uma função, por exemplo, ventilador, objetos que rodam. Todos esses são comportamentos que devem chamar atenção. Devem chamar atenção. E segundo a medicina, quando uma criança, por exemplo, pega aí um carrinho, pega um brinquedo aqui, fica olhando a rodinha dele, mexendo o tempo todo ali, a medicina entende o quê? O que é que ele está tentando descobrir? Na verdade, a medicina, a psiquiatria vai definir isso como uma estereotipia. Tá? E que é um repertório de autoestimulação. E, na verdade, o que vai chamar atenção não é ele fazer isso. Porque talvez, se a gente observar crianças, todas façam um pouco isso. O que chama atenção é ele só fazer isso. Ou seja, a criança não está pegando o carrinho, não está dando uma outra função para o carrinho, brincando concretamente, simbolicamente. É isso que chama atenção. E se de repente... Porque hoje no Brasil... A nossa saúde é tão comprometida. Aliás, eu não sei o que não é comprometido no país hoje, mas vamos nos ater aqui à saúde. Difícil de você se tratar. Quantas e quantas vezes você vai assim, você vê filas nos hospitais, você vê pessoas ali nas macas dos corredores, quando ainda há maca e quando ainda há corredor para elas ficarem. Então eu imagino que o autismo, como não existe assim uma emergência, né? Ninguém vai pegar uma criança e ir para uma emergência dizendo que ele está com autismo. Então devem ser consultas eletivas. É uma coisa muito mais demorada, mais complicada. Imagino até que o tratamento não seja lá essas coisas no país. Imagino. Tomara eu esteja enganado. E por essa razão, podem existir pessoas que estejam hoje nos assistindo de repente aí com seus 60, 70, 80 anos, que foram a gente fala portador, não, que foram autistas, talvez seja o termo. Que são autistas, que são autistas e não sabem? Pode acontecer, Alberto, pode acontecer sim. Teve até já alguns casos, né, que a própria pessoa relatou que depois que ficou sabendo da condição ou depois que frequentou terapia, por exemplo, durante um tempo, percebeu que então tinha alguns sintomas desde pequeno, mas isso não havia sido notado nem pelos pais, nem por médicos. Isso pode acontecer sim. Lógico que isso acontece mais quando a gente está falando de um autismo mais leve, né? Não aquele autista clássico, que não fala, que tem muita estereotipia, que tem até uma comorbidade, aí esse autista já fica quase que impossível não ter sido percebido. O que nós, leigos, né, e dentre os quais eu me incluo, o que nós recebemos de informação do autismo é que o autista é uma pessoa que vive o mundo dela, sem se incomodar com o que está ao redor. Isso é verdade? Isso não necessariamente é verdade, né? O autismo, ele é um espectro. Quando a gente fala de espectro, a gente está falando de várias características que podem estar mais ou menos presentes nos indivíduos. Então, não necessariamente um autista, ele vai ter sempre estereotipia em grau muito elevado. Ele pode ter ou pode não ter. Ele não necessariamente não vai ter contato visual, né? Então, existem algumas características que vão definir, lógico, até porque senão a gente não teria como ter um diagnóstico, mas isso pode variar muito de um indivíduo para o outro. Nós vimos ali uma foto, né, dando a impressão de uma criança tentando escrever alguma coisa e também vimos ali, não sei se seria a mãe, seria a professora. Quando uma criança vai para a escola, portadora ou com autismo, normalmente a mãe e os pais já sabem, porque a não ser que entre na escola aí com 6 meses por conta de trabalho de mãe e pai, mas se entrar em condições normais, até 2 anos vai para a escolinha, alguma coisa, já vai normalmente com esse diagnóstico de autismo. As escolas são
refratárias em receber alunos com autismo? Elas têm alguma coisa? Porque, segundo a Constituição, todos têm que abrir as portas. Mas como é que é na prática? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Como é que é na prática? Na prática, a gente percebe, nem sempre os pais sabem que a criança é autista, né? Depende do quão ela estiver apresentando essas características típicas do diagnóstico. Mas, mesmo que os pais não saibam, a escola consegue, depois de um certo tempo, perceber, né? Lógico, porque a escola é um ambiente onde constantemente a criança está com outras da idade dela, né? Então, o professor consegue notar os atrasos de desenvolvimento. Às vezes, inclusive, é o professor que nota primeiro. Isso é interessante. Isso que eu ia te perguntar. Às vezes, a escola é que comunica o pai de uma anomalia, de repente. Exatamente. E, inclusive, isso é uma questão que a escola fica muito em dúvida, né? Como eu falo, como eu passo essa informação? Às vezes, é uma família que só tem um filho, não tem muitos parentes próximos com filhos da mesma idade, então é lá na escola que fica claro esse atraso. Mas a inclusão, como você perguntou, Alberto, ainda é algo distante para a gente. Quer dizer, as escolas têm tentado se preparar melhor, pensando em escolas particulares, elas têm ido em busca, porque elas percebem que hoje é uma realidade, né? Renata, e as famílias aceitam? Claro que com resignação, mas assim... Mas eu acho que a partir desse momento essa criança necessita muito mais de amor, né, da família. Precisa de compreensão. Eu acho que a aceitação, a gente sempre tenta explicar para os pais o que seria aceitação, né? Aceitar não significa você falar é assim que vai ser, então eu não preciso fazer nada e ficar numa condição até mesmo depressiva. Não. Aceitar significa eu fui atrás e eu tive a informação. E aí você vai em busca do que é melhor para a criança. Então, mas a gente ainda tem, sim, tem. Inclusive, em parte, eu acho que isso é culpa de alguns profissionais que prometem curas que não existem. Isso é muito grave. O seu trabalho talvez deva ser mais efetivo com os pais do que propriamente com a criança, né? Tem que ser os dois, né? Porque se a gente muda a criança e não muda o ambiente... Exato. Mas então, a sua participação junto à família realmente é muito importante. É fundamental. Meus amigos, estou entrevistando aqui a Renata Michel, que é pedagoga. Estamos falando sobre autismo. Assim como eu já descobri muita coisa que eu não sabia, imagino que vocês também. Fiquem à vontade, caso queiram fazer perguntas aqui para a Renata Michel, tá bom? A gente volta já já. Nosso WhatsApp está aí no rodapé do vídeo. A gente volta já já com a entrevista aqui no Visão Geral. Voltamos com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui a Renata Michel, que é pedagoga, e nós estamos falando sobre autismo. E, aliás, Renata, nós vamos ter agora nos dias 7 e 8, né? De outubro, nós vamos ter o simpósio sobre o autismo, que é uma produção, digamos assim, uma realização do Grupo Conduzir, é isso? Isso, perfeitamente. 7 e 8 de outubro, aqui na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. A gente vai ter vários profissionais de várias localidades do país, analistas do comportamento que trabalham com autismo e vão vir abordar diferentes temas, inclusive falar um pouco sobre essa questão de analista do comportamento, mas qual é a experiência e a formação necessária para que ele possa trabalhar com esse público, que é um público bastante específico, que você precisa ter, lógico, uma experiência e uma formação. Mas é aberto ao público? É aberto, não, o simpósio é pais, eu não preciso ser médico, não preciso ser nada, nem ter alguém na família, de repente, mas é importante que as pessoas participem. Exatamente. 7 e 8 de outubro, aqui em Campinas, no Shopping Iguatemi, no auditório da Livraria Cultura. Na livraria, ali no auditório da Livraria Cultura. Aliás, vamos ver um vídeo que a gente tem sobre o Grupo Conduzir? Vamos lá?
muito bonito, realmente muito bonito. Vou perguntar a você aqui, como é o autista em relação à família? Ele é cheio de amor? Como é que é esse relacionamento? Depende muito da criança e depende muito da família, né? A gente tem crianças que são, lógico, que no começo, às vezes, quando elas chegam pra gente, elas têm um pouco de dificuldade de um contato físico, algumas delas nem gostam, até porque tem, às vezes, alguma questão sensorial também. Mas o que a gente percebe é que com o ensinar de comportamentos, quando elas começam a perceber que o contato com os pais, com os adultos, pode ser reforçador, isso muda muito, né? Elas passam a ter uma interação muito mais eficaz, a ir atrás dos adultos, a procurar os colegas, né? No Grupo Conduzir nós temos supervisoras que trabalham com habilidades sociais, que seria esse contato, né? Das crianças com os amiguinhos, com a família. Isso melhora muito, Alberto, pode melhorar bastante. E não tem cura? Não tem cura porque a gente não vê como uma doença, então não tem uma cura. O que pode acontecer e acontece, às vezes uma criança pequena, 1 ano e meio, 2 anos, ir até o médico, ter o diagnóstico, então o médico fala, olha, hoje, porque o diagnóstico psiquiátrico, ele é um diagnóstico descritivo, né? É um checklist que a gente brinca. Então, se a criança preencher aqueles critérios, ela vai ter o diagnóstico. E aí, com o tratamento adequado, o número de horas é bastante alto, né? Porque a terapia ABA você precisa fazer muitas horas de intervenção. E com a cooperação da família, enfim, com todo um cenário adequado, depois de um tempo, a criança pode voltar no médico, o médico falar, olha, hoje eu não vejo mais as características, mas isso não significa cura. Isso significa que a terapia foi eficaz. Foi eficaz e tal, minimiza, né? E essas crianças sofrem bullying da escola? Podem sofrer. Se a escola não tiver um preparo, se os professores, os educadores, de uma forma geral, não tiverem todo um preparo até para orientar as crianças, pode acontecer. Assim como pode acontecer com crianças especiais, né? Com qualquer tipo de condição especial. Bom, acontece até com quem não tem problema nenhum, né? As pessoas são assim, né? Você já deve ter visto aqui pelo meu nariz que já me chamaram muito de narigudo, né? na escola, mas eu nem dava bola. Eu sempre tirei de letra. Meu pai falava, o nariz é ótimo, é maravilhoso, o ar é grátis, né? Não é? Então, por isso que o árabe tem um nariz grande. Renata, o tratamento, o SUS aí trata, é possível se tratar pelo SUS quem tem autismo? Olha, de forma eficaz, não, Alberto. Não que a família, quando ela vá buscar o SUS, eles normalmente vão encaminhar para o CAPS ou encaminhar para algum outro centro de tratamento, mas hoje o que a gente percebe é que, por exemplo, a ABA não existe no SUS. Não existe. Não existe, né? O que existe é alguns tratamentos, lógico, de fonoaudiologia ou de terapia ocupacional, mas normalmente são numa frequência extremamente baixa. A criança autista precisa de uma frequência maior de terapia. A gente ainda vê muitos tratamentos com base psicanalítica, que não tem comprovação científica de melhora para o autista. Então, assim, infelizmente hoje na saúde pública a gente não tem um atendimento como deve ser feito para o autista. E claro que entrar na justiça é um direito constitucional de qualquer cidadão. As pessoas entram na justiça para tentar conseguir que o governo custeie o tratamento do autista e você sabe do resultado? Normalmente as sentenças, como é que são? Então, sim, as famílias têm entrado mais nos últimos tempos, né? Até porque cada vez o diagnóstico tem ficado mais comum. Então, a família recebe o diagnóstico, pede para fazer terapia, pede os valores de terapia. Os valores costumam ser altos, tá? Porque as crianças precisam de muitas horas de sessão. E aí, com a necessidade, as famílias têm entrado com ações contra o Estado ou contra o plano de saúde, dependendo de cada situação. E eu acho que cada instância e cada local tem uma variação aí, né, na jurisprudência. Mas o que a gente tem visto aqui na nossa realidade é que as famílias têm ganho ações contra o plano de saúde, não todos, mas tem tido uma alta incidência de ganho, porque é um direito constitucional, como você disse, né? Sim, claro. É um direito constitucional e a partir do momento que a família pede, os juízes têm dado liminarmente a favor da família. O Estado já é um problema, porque também as famílias têm direito de pedir, eles também pedem, mas o Estado normalmente não executa conforme o juiz solicita, né? Renata Michel, pedagoga, consultora e supervisora ABA, análise de comportamento aplicada, que me dá hoje a entrevista, muito interessante, extremamente esclarecedora.
Insisto a você que fique à vontade para fazer qualquer pergunta aí pelo nosso WhatsApp, que é o 999183131. Renata, como que é a socialização da criança com autismo? Depende do quanto difícil for para ela, por exemplo, se comunicar, quando ela chega pra gente com quais déficits de comunicação e de interação. Tem crianças que chegam pra gente com uma queixa muito pontual. Olha, meu filho não teve atraso de fala e tal, mas ele tem uma questão social, ele se isola na hora de brincar. Tudo bem, então a gente vai atuar nisso. Quando a criança já tem uma dificuldade maior, a gente já tem que fazer um trabalho lá desde o começo, desenvolver a fala, a comunicação, para daí então atuar nas habilidades sociais. Aí no caso entra a fonoaudióloga também. Também. Aliás, é um conjunto de profissionais, né, para poder trabalhar com o autismo. É um conjunto de profissionais. É importante que os profissionais trabalhem bem em grupo. Então, a psicoterapia, que é no nosso caso, a terapia ABA, a fono, a TO. Mas lembrando também os pais que é importante se deter a esses profissionais que eu citei, porque tem crianças que frequentam muitas terapias e muitas delas não são comprovadas, e a criança fica com uma agenda muito lotada e quantidade não significa qualidade. Com certeza, com certeza. Existe aí uma estatística se há mais homens ou mulheres com autismo? Existe. A última vez que eu consultei, cada 4 meninos, uma menina, ou seja, é bem mais comum em meninos. Meninos? Isso. Existe alguma explicação genética, alguma explicação científica para isso? Não, ainda não. O que existe eles sabem que é bem mais comum em homem e que existe uma predominância, inclusive, do pai transmitir essa condição para o filho. Mas não é em 100% dos casos, lógico, é só uma prevalência mesmo. Que coisa, né? Aí vou fazer brincadeira porque as mulheres são muito mais falantes, as mulheres, né, estão a todo momento olhando no espelho, se admirando, aquela coisa toda, né? Então eles podem entrar por esse caminho aí, mas é sempre, claro, uma brincadeira. Existe associações dos pais de autismo? Existe, na verdade, quando uma pessoa não tem condição de pagar o tratamento, as iniciativas que mais são adequadas para essas crianças são as ONGs, é o terceiro setor, né? Então, a gente tem aqui em Campinas, tem em São Paulo, tem em vários estados e cidades, associações de pais que dão, de alguma maneira, essa assistência desses tratamentos que a gente falou. Terapia ABA a gente ainda tem pouco nessas, mas aí não é nenhuma questão da ONG, é uma questão de falta de profissionais mesmo no país. Né? Mas quando as famílias conseguem uma melhor assistência, normalmente é junto às ONGs, que são iniciativas das famílias, né? E o Brasil? Como é que é a classificação do Brasil aí nesse ranking de atendimento ao autista? A gente não tem esse número, né? Até porque falta um número geral, falta um número global. Também, às vezes, perguntam pra gente qual o número de crianças que são atendidos em ABA no Brasil. A gente não tem esses números, Alberto. Eu sei que é uma porcentagem muito pouco perto do que precisa, né? Porque a gente tem poucos profissionais, é um tratamento caro. Então, acredito que se a gente fizesse uma pesquisa, daria uma porcentagem muito baixa, mas a gente não tem esse dado. Me assustou um pouquinho você falar, é um tratamento caro. É caro. Bom, o caro também é uma coisa assim muito, muito relativa, né? Mas a gente vai falar sobre isso aí no próximo bloco, tá bom? Sobre o valor, de repente, aí do tratamento da pessoa com autismo. Eu volto já, aqui no Visão Geral, aqui com a Renata, ótima entrevista, extremamente esclarecedora. Aguarde um instante só. De volta com Visão Geral, estamos conversando aqui com a Renata Michel, que é pedagoga, e nós estamos falando sobre autismo. E saímos do bloco quando ela falou que não era um tratamento barato. E aí nós vamos entrar em cifras. Querida Renata, quanto custa um tratamento aí assim? Claro que imagino, depende até do grau e tal, mas em média. Então, pode variar bastante. Se a gente imaginar que hoje uma psicoterapia, né, uma terapia com um terapeuta que tem uma especialização, que tenha uma formação específica, que é esse caso, tá mais ou menos uns 150, 180 a hora. E a gente imaginar que essa criança com autismo, ela vai precisar de 10, 15 horas de terapia por semana, alguns um pouco menos, 8. Mas se a gente imaginar isso, a gente já percebe que vai ser um valor bem alto. Por quanto tempo? Aí também pode variar. Tem crianças que ficam em tratamento 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando começam pequenininhas, tem um bom desenvolvimento. Tem crianças que ficam anos, tem crianças que precisam de alguma terapia a vida toda. Vou fazer uma pergunta aqui.
Aliás, tem algumas perguntas que vieram aqui dos nossos telespectadores, daqui a pouquinho eu passo para você. Mas o autismo, ele vai até um determinado ponto ou corre-se o risco da criança aí, quando a gente fala evoluindo, talvez seja involuindo, não sei. Ou chegou num determinado limite, é ali que ele vai estacionar o resto da vida? Tá. Em relação, você diz, a desenvolver mais os sintomas? Isso. Tá. Isso é uma pergunta interessante porque os pais ficam muito preocupados, né? O autista, ele vai desenvolver os sintomas com aquela idade que a gente falou, então, desde pequenininho, lógico, ele pode ter alguns sinais, mais ou menos 1 ano e meio de idade, pode acontecer uma pequena... Parece para os pais uma regressão, mas não é uma regressão, é uma questão de poda neuronal. Então, vai ficar mais evidente alguns sintomas, tá? Alguns pais colocam que as crianças, às vezes, balbuciavam, vocalizavam, davam tchau e pararam de fazer. Tá. Mas essa regressão não tende a continuar. Pode existir um grupo de crianças que tem autismo com comorbidade, com alguma condição cognitiva, e essas crianças podem ter perdas, mas não é uma perda nesse sentido de, ele estava em terapia e piorou muito. É alguma perda de algum comportamento específico que a gente recupera depois. Tá. Mas o autista, ele pode chegar a ter uma vida assim, a se casar, ter filho, trabalhar e tal... Uma coisa, vida normal? Pode. Se ele for um indivíduo que tem um cognitivo preservado e que tenha o tratamento adequado desde a infância, ele pode evoluir bastante, ter uma vida independente, né? Se ele for um indivíduo mais de um funcionamento alto, que a gente fala que são aqueles autistas mais leves, ele pode sim também ter, desde que ele tenha essa questão de treino de habilidades sociais, que ele consiga fazer inclusão no mercado de trabalho, que é uma coisa que no Conduzir a gente faz também, com adolescentes. Então, ele pode sim chegar a ter uma vida normal. É comum, já que você falou em habilidade, é comum a gente saber que um autista desenvolveu uma determinada arte plástica, sei lá, ou ele passou a ser um grande violonista, um cantor... um jogador de futebol, né, Messi? Alguma coisa assim? Pode acontecer, sim. O que a gente deixa claro para as pessoas é que isso não é a maioria, é a grande minoria. A minoria. Então, a cada 10, ou a cada 10, meio, como as estatísticas, né? Vai ter essas habilidades, essas ilhas de habilidades. Então, a pessoa tem limitações de habilidades sociais e tal, mas ela é muito boa em matemática, ela é muito boa em alguma arte, né? Pode acontecer. Renata, eu citei o Messi aqui porque o Rômulo de Casageiras da Paraíba, ele está dizendo assim, o Messi é autista? Então, todo mundo tenta fazer o diagnóstico, né? Não só dele, mas de outras pessoas, né? Famosas e personagens e tal. Olha, é possível que alguns dos comportamentos que ele apresenta, se de fato atrapalharem a vida dele, ele fosse no médico, ele poderia receber esse diagnóstico. Mas é muito complicado, né, a gente diagnosticar uma pessoa que não está se queixando, porque o que eu sei, ele não gosta de citar o assunto, ele está bem, ele não fala disso, então, para ele... Aliás, eu vou dizer uma coisa, o seu comportamento do Messi, eu acho exemplar, viu? O Messi... diferente de tantos outros craques, isso aí é exatamente a minha praia, que é o futebol e tal. Diferente de tantos outros craques, ele aparece exatamente na página esportiva do jornal. Ele entra no noticiário esportivo das emissoras de televisão, de rádio. Diferente de outros que vão aí para as páginas policiais, noticiário policial e tal. Então, o Messi, para mim, eu acho que ele é um exemplo. E se de repente sair mesmo, a todo momento que ele é autista, já vão começar a achar que a condição para ser um grande jogador já é ser autista, né? Exato. A gente tem que tomar cuidado com essas taxações. Com certeza. Né? É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, da Adriana do Paraná. Você já respondeu, mas não custa na audiência até a rotativa. Com quantos anos você começa a identificar o autismo nas pessoas? Então, pode identificar desde bebê, com alguns meses, né? Agora, o mais comum é os bons médicos conseguirem dar um diagnóstico ou pelo menos levantar uma suspeita e encaminhar com 1 ano e meio, 2 anos. E aqui, diz aqui o nosso telespectador ou telespectadora, meu sobrinho é deficiente auditivo, mas ele tem algumas características das quais você citou. É normal? Maria do Pará, ele pode ser autista também? Sim, Maria, ele pode ser autista também. Você vai ter que procurar um médico para ver
se esses comportamentos que você está identificando são em virtude da deficiência auditiva, assim como acontece também com deficientes visuais, né? Então, na Unicamp, a gente chegou a fazer um trabalho justamente vendo o quanto os deficientes visuais poderiam desenvolver alguns sintomas de autismo também. Então, para ver se esses comportamentos são em função da deficiência visual, auditiva no caso dele, né? Ou se realmente existe uma comorbidade, ou seja, se ele é deficiente auditivo e autista, pode acontecer. Tá, só mais duas aqui, rapidinho aqui. A Melissa Cauane, do Rio Grande do Norte. Você já respondeu também, autismo é a pessoa pode ter deficiência de concentração, certo? Sim, dificuldade de concentração. Hiperatividade, pode. Hiperatividade e tal. Diferente de dislexia, né? Diferente. Dislexia é um transtorno de aprendizagem. Pode acontecer da criança ter sido diagnosticada com autismo e ser disléxica, assim como ter qualquer outro transtorno de aprendizagem, mas são diagnósticos diferentes. Tá, mas isso aí, por exemplo, isso só vai se enxergar a partir de um momento em que os profissionais começarem a fazer o diagnóstico, né? Em casa, jamais a gente vai conseguir fazer isso, né? É difícil, precisa de um pai. No caso dos transtornos de aprendizagem, precisa de um olhar ainda mais atento dos pais e dos educadores, né? E só para fechar aqui, ó, o Gilberto de Floripa, Florianópolis, hein? Cidade linda também. A socialização do autista na educação, ela tem progredido? Na educação privada? Acho que geral. De uma maneira geral. Então, as escolas têm se preparado. As escolas privadas, elas têm buscado cada vez mais se preparar, né? Porque elas percebem que essa demanda é crescente e tende a crescer cada vez mais. As escolas públicas, de algumas prefeituras também nos chamam para dar capacitações, para dar cursos. Tem melhorado, mas ainda a passos lentos. A gente ainda precisa de uma inclusão mais eficaz. Muito bem, meus amigos. Estou conversando aqui com a Renata Michel, falando sobre autismo. Ela que é pedagoga, que você tem um consultório em São Paulo, né? A gente tem, o Grupo Conduzir é de Campinas, mas a gente tem também em São Paulo, isso. Legal. Mas agora eu tenho um recado muito, muito interessante para você. Vou chamar uma moça, né, Gisele? Vamos falar aí pro pessoal que está nos acompanhando como ficar 10 anos mais jovem. Tanto homem quanto mulher, hein? Vale para todo mundo, 10 anos mais jovem. É bom, hein? Vamos lá, Gisele. É isso mesmo, Alberto. Boa tarde. Eu vim aqui para falar do revolucionário Tenless. Ele que age de dentro para fora de sua pele. Em menos de 2 minutos, você está 10 anos mais jovem. Nós temos aqui algumas imagens do apresentador Kleber Leite. Então, você vai passar uma fina camada de dentro para fora na sua pele, seja na linha de expressão na testa, nas rugas, ou até mesmo naquela bolsinha embaixo dos olhos. Vai dar leves batidinhas no local desejado e pronto! Você está 10 anos mais jovem. Você, homens e mulheres, pode passar antes e depois da maquiagem. Ele dura de 10 a 12 horas na sua pele e após esse período é só aplicar o produto novamente e pronto! Você está 10 anos mais jovem. E é claro que temos promoção. Você que ligar agora 0800 580 7700 vai comprar uma caixa com 50 sachês, falar que está assistindo o programa, ganha outra caixa com mais 50 sachês. E os 100 primeiros que ligarem, é claro que tem frete grátis para todo o Brasil. E o uso contínuo do produto faz com que retarde o envelhecimento da sua pele e com isso novas rugas, novas linhas de expressão não virão mais. Tá esperando o quê? Ligue agora 0800 580 7700. Tenless deixando você 10 anos mais jovem. Obrigada, Alberto. Obrigado a você, querida. É o seguinte, né? O Visão Geral, além de você se inteirar de tanta coisa diferente, de vários segmentos, ainda te ajuda a ficar 10 anos mais moço, tá bom? Coisa maravilhosa, tanto para o homem quanto para a mulher. Vou para o intervalo, aproveita e compra o seu Tenless. A gente volta já já e segue aqui com a Renata falando de autismo. Aguarde instante só. Voltamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui a Renata Michel, pedagoga, e a gente está falando sobre autismo. E as perguntas estão chegando, eu disse que não ia atender mais ninguém, mas me passaram mais uma aqui, que vem de Natal, do Rio Grande do Norte. Minha namorada, mas a namorada dele, tá? Tem casos de autismo na família dela.
Tem chance de quando a gente tiver o nosso primeiro filho dele ser autista? É o Vinícius que está perguntando. Sim, tem chance. Não sei dizer para ele se é mais ou menos do que qualquer outro indivíduo. O que a gente sabe hoje é que quando um casal tem um filho autista, a probabilidade do segundo ser autista é 20% maior. Ah, tá. E há famílias, então, que tem dois mais autistas. Existe. E a prevalência em gêmeos também é bem comum, tá? Principalmente univitelinos, isso. Mas, assim, provavelmente, se já existe um histórico, sim, a probabilidade deve ser maior. Mas só no estudo genético específico eu poderia dizer para ele quão maior é. E você você falou dos gêmeos univitelinos. Quando há esse caso, os dois têm uma comunicação mais, digamos assim, mais efetiva, os dois irmãos, do que o irmão e pai, irmão e mãe? Quando os dois são autistas, sim. Nesse caso, nunca tive um caso em que essa comunicação era melhor, os dois sendo autistas. Ah, não. Eu já tive casos onde um era mais grave e o outro era menos grave. Então aí a gente via que existia diferença. Nós vamos falar agora do simpósio, um pouquinho mais para você dar detalhes, tudo. Uhum. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já percebeu em famílias assim, que depois de tudo constatado, do autismo e tal, você já percebeu um desamor na família? Há casos em que você tem que tratar também com esse desamor em função de ter tido um problema assim? Sim, há casos. Isso eu acho, independentemente do diagnóstico, acho que o diagnóstico, lógico, ele traz uma realidade diferente, que nem todo mundo consegue lidar da melhor maneira ou da maneira mais adequada. E o papel do terapeuta também é fazer com que essa família consiga lidar melhor com o diagnóstico e com a própria condição da criança. Mas, assim, o que a gente vê hoje, que eu falo muito para os pais, é talvez um equilíbrio, né? Não deixar de aceitar a condição, não deixar de correr atrás do tratamento, mas também não precisa ficar só sob controle disso, falar só disso. Tá. Tem pais que ficam muito só vivendo o autismo da criança e esquecem que existem outros filhos, existem outras atividades. Eu acho que um equilíbrio é importante. Tá bom, isso aí realmente é importante. Ainda há muito o que evoluir no sentido desse relacionamento familiar entre os pais, entre o filho autista. Claro, porque eu me recordo muito, bem lá atrás, a síndrome de Down também tinha um olhar diferente. Hoje ela é plenamente aceita na sociedade. Eu algumas vezes trouxe no meu programa de esportes pessoas que são portadoras da síndrome de Down. Eu abraço muito essas crianças, essas criaturas maravilhosas. Eles são dotados de um amor assim excepcional, uma coisa linda. E talvez o autismo esteja caminhando também já para chegar nesse nível. Com certeza, eu acho que a informação, o acesso à informação das pessoas faz com que os pais consigam aceitar melhor, consigam ver que existe muitas pessoas passando pela mesma condição que eles, né? E isso com certeza traz um relacionamento melhor de todos com o autista e da família também. Muito bem, Renata. Então vamos falar exatamente do que vai acontecer no dia 7 e 8 de outubro, porque o pessoal da assessoria aqui, a Gabriela e a Carolina, elas vieram aqui para ver exatamente o que nós vamos falar aqui do grupo Conduzir, porque elas são assessoras de imprensa do grupo e você está aqui, vai participar, você vai fazer palestras, nós vamos ter vários palestrantes. Como é que vai ser? Exatamente. O simpósio dos dias 7 e 8 vem profissionais do país inteiro, de Brasília, de Aracaju, Espírito Santo, São Paulo, do Sul. Vem de várias cidades, várias universidades conceituadas. E a gente vai falar sobre vários temas em autismo, como diminuir comportamentos disruptivos no autista, questões de habilidades sociais, de desenvolvimento de comunicação. E a gente vai falar principalmente, que é o tema do simpósio, sobre como tem que ser a formação e a experiência do analista do comportamento aplicado, que é a minha formação e de todos esses colegas que vão estar aqui, quanto é importante que eles tenham uma formação específica na área, que eles estejam ligados à pesquisa e uma formação também prática, né? Porque não é só você ficar anos na faculdade, mas você também não saber trabalhar com a criança. Tá. Bom, e vai ser no Shopping Iguatemi. Isso. No auditório da Livraria Cultura. Perfeito. E aberto, se eu quiser assistir, eu posso ir lá. Qualquer pessoa, pais, profissionais, qualquer um que queira saber mais sobre o tema, está aberto para qualquer interessado. Dia 7 e dia 8 de outubro, portanto, eu não peguei aqui, não estou. Dia 7, que dia sabe? Dia é sexta e sábado. Sexta e sábado, Isso. Portanto, sexta, dia 7 e 8 no sábado de outubro, no Shopping Iguatemi, em Campinas. Você que está nos acompanhando de qualquer lugar, chegando em Campinas,
perguntando no Figo Shop Iguatemi, com toda certeza todo mundo vai saber. Lá dentro é só ir no auditório da Livraria Cultura. E os profissionais virão de todas as áreas. A gente só saber, quais são os segmentos dos profissionais? Pediatras. Isso, os profissionais que vão palestrar no simpósio, eles são todos analistas do comportamento, tá? Mas a gente convidou pediatras, a gente convidou psiquiatras infantis, neuropediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, outros psicólogos que trabalham em outras áreas da análise do comportamento, outras pessoas também que trabalham em outras áreas, além dos pais e do público em geral, educadores. Quem mais precisa ouvir essas palestras aí? Os profissionais que atuam na área, os pais... ou de repente até os próprios autistas. Os autistas, eles absorvem? Sim, se eles, os nossos autistas adolescentes, assim, se eles forem, sim, absorvem, conseguem até contribuir. Eu acho que quem deveria estar na primeira fila são os pediatras. Pela questão da necessidade do diagnóstico precoce. Os médicos, de uma forma geral, acho que precisam participar mais desses eventos, né? Nós estamos vendo de novo, pode continuar falando. E eu acho que a família também é importante, né? O tema do nosso simpósio vai fazer com que seja muito importante para a família conseguir ver quem, de fato, é o analista do comportamento preparado para trabalhar com seu filho. Uma pergunta aqui ainda para a gente, antes da gente encerrar. O autista, ele tem uma tendência a ser agressivo? Não existe uma tendência. O que existe é um atraso de desenvolvimento e aí a agressão pode funcionar como comunicação porque ele não sabe se comunicar ou porque ele não tem outros repertórios. Mas não é uma tendência, é algo que pode acontecer. Mas, e na escola, por exemplo, nas nossas escolas não existe um tratamento assim específico para o autista. Ele está ali, né, dentro do nosso processo de inclusão, ele está estudando, vai passar de ano às vezes, não vai passar de ano. Não existe uns profissionais especializados para tratar com o autista na escola. Não, existem alguns professores de educação especial que às vezes podem auxiliar. Deveria ter. E também lembrando que o autista, ele tem direito a um tutor ou a um... importante falar isso aí. Na escola, exatamente. Tanto na particular como na escola pública, ele tem direito a um acompanhamento específico. Muito bem. E você só trabalha em São Paulo com autismo? Eu só trabalho com autismo há quase 10 anos. Autoridade no assunto. Obrigada. Né? Fala bem, se comunica muito bem, extremamente didática. Eu acho que nós aproveitamos aqui o máximo a essa entrevista, as suas respostas foram muito firmes, né? Muito objetivas. E eu quero aqui agradecer a tua presença, muito obrigado, agradecer a Gabriela, a Carolina, né? Que fazem parte da assessoria de imprensa do grupo... Conduzir, que promove inclusive o evento, e desejar que vocês tenham muita sorte aí no simpósio, que dê tudo certinho. Muito obrigada, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui, de falar para a população, de informar melhor sobre o tema. Obrigada, Alberto. Meus amigos, eu conversei aqui com a pedagoga, a Renata Michel, e nós falamos aqui sobre autismo. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Caso vocês queiram recomendar essa entrevista também para alguém, não se esqueça que há a reprise à noite, às 20h45, 8h45 da noite. E daqui 2 dias também ela vai estar disponível no YouTube. É só você entrar lá, colocar Visão Geral com Alberto César no nosso canal no YouTube e acompanhar a entrevista. E também lembrando que caso você queira acompanhar a nossa televisão e não estiver diante de um aparelho de TV, entre no site redefamilia.com.br, baixe o aplicativo se você tiver um Android, se não, o sistema iOS, clique no ao vivo e acompanhe em tempo real a nossa entrevista. Falou, gente, saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, querida. Vamos. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigado. Visão Geral. Oferecimento Ômega Academia. Um jeito saudável de viver a vida.